aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Precisa falar com a Aprasc? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48-8818-9803 ou 9185-4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018. Bom dia, praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, na sede da Associação Centro de Florianópolis. Começamos a partir de hoje a apresentar o especial Aprasc Eleições 2018, entrevistando os candidatos ao governo do estado. Nosso intuito aqui é abrir esse espaço, oportunizando que cada candidato apresente suas propostas para a área da segurança pública. Confira no intervalo aqui do programa a agenda de entrevistas com os candidatos ou acesse o site aprasc.org.br. Daqui a pouco, comigo aqui no estúdio também teremos a presença do presidente da Aprasc, subtenente Edson Fortuna, que estará fazendo contato aí com os associados via Facebook. Este programa especial das eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Aprasc e pode ser acessada também pelo nosso site e pelo aplicativo. Pelo aplicativo aí, para você que tem tanto iPhone quanto Android, ele está disponível aí, Apple Play e Google Play. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Aprasc. Curta, compartilhe e participe. Nosso primeiro entrevistado é o candidato Gelson Merizio. Já está aqui conosco no estúdio. Antes de começar a ouvir o candidato, vamos chamar a apresentação aí com um breve currículo do candidato Gelson Merizio. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Nosso entrevistado é Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho, que reúne o PSD, PRB, PDT, PSB, POD, Solidariedade, PROS, PSC, PCdoB, PHS, PP, DEM, PRP, PPL e PV. O candidato a vice é João Paulo Kleinubin. Gelson Merizio tem 52 anos, é catarinense do Oeste, casado e tem 2 filhos. Nasceu em Xaxim, mas ainda criança foi morar em Xanxerê, onde começou na vida pública. No ensino médio foi eleito presidente do Grêmio Estudantil. Formado em administração de empresas pela UNOESC, foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Xanxerê, da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, a FACISC, e do SEBRAE SC.
A trajetória dele na Assembleia Legislativa começou em 2005. Foi presidente da Assembleia Legislativa por 3 vezes em 2010, 2011, 2012 e 2015 e 2016. É autor da PEC da Saúde, projeto que ampliou de 12% para 15% o investimento obrigatório em saúde e idealizou o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. Agora são 10 horas 8 minutos. Vamos começar então a nossa entrevista com o candidato Gelson Merizio. Bom dia, candidato. O nosso primeiro tema aqui de bate-papo é carreira. Ter uma carreira ele é caro aos praças, porque até bem pouco tempo os praças não tinham sequer nenhuma perspectiva de carreira. Com a Prasc, com o trabalho da Prasc nesses 17 anos aí recém-completados, os praças tiveram uma melhora significativa, mas ainda é tímida se comparada à carreira de outros servidores, e em especial dos oficiais. O oficial hoje na Polícia Militar de Santa Catarina e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele se forma, ele sai do curso de formação e ele tem a certeza que ele vai chegar ao último posto. Ele vai chegar a coronel. O praça, por sua vez, precisa, além do curso de formação, ele tem que se submeter, por imposição interna, a vários concursos, várias provas, seleções, provas internas, o que não acontece com os oficiais, aliás, não acontece com nenhuma outra carreira do funcionalismo. Temos esse problema na carreira dos praças e também esse problema maior que é a divisão de carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Ou seja, temos 2 polícias e 2 bombeiros dentro de um só. Temos como proposta da Prasc já há um bom tempo e também da ANASPRA, a nossa Associação Nacional, a carreira única, que é uma proposta nossa de tentar resolver esse problema de divisão interna. Eu queria saber do candidato, se o candidato tem conhecimento sobre o assunto e quais as propostas que o senhor teria para solucionar o problema. Bom dia a todos os policiais que acompanham o programa, bom dia a todos os rádio ouvintes que, policiais ou não, estejam ouvindo este diálogo que estabeleceremos no sentido de contribuirmos para a segurança pública de Santa Catarina. E dentro deste contexto, a valorização do praça, a valorização do soldado, da Polícia Militar como um todo, ela é fundamental. E se acompanharem ou acompanharam a minha atuação na Assembleia Legislativa, nesses 15 anos que lá estou, vão ter a convicção e a certeza de que em nenhum momento, em nenhuma iniciativa, agi que não fosse para manter os direitos existentes dos praças dos policiais e sempre que possível podemos avançar. Recentemente ainda, em contato com policiais e também com a Prasc, me posicionei favorável ao COA, que é exatamente um avanço no plano de carreira dos policiais, especialmente dos praças, e que eu entendo justa e que deve evoluir. As questões técnicas do plano de carreira, elas têm que ser discutidas permanentemente. Isso é uma evolução constante, não há uma solução definitiva e nem algo que resolva a questão de uma forma perene. Nós temos que continuar evoluindo, discutindo, levando em conta o interesse da sociedade, o interesse da segurança pública como um todo, mas é claro, da carreira do policial, que é uma carreira de Estado e que precisa ter todo o apoio, todo o reconhecimento por parte do governo. Eu, sinceramente, tenho absoluta consciência da importância que tem o policial, do risco que corre, da necessidade de estar motivado, preparado, com força física e mental, para poder dar uma resposta efetiva a tanto problema que nós temos no dia a dia da segurança pública. Construir uma ferramenta que lhe dê estabilidade, que lhe dê segurança jurídica, que lhe dê a certeza de que vai ter uma aposentadoria justa no tempo certo e, acima de tudo, uma remuneração que lhe permita trabalhar tranquilo, é algo que tem que ser perseguido constantemente e tendo sempre na representação da Prasc um ente de diálogo e de conversa para que possamos evoluir. Candidato, há cerca de 2 anos, o senhor apresentou na Assembleia Legislativa o projeto do COA, que é o quadro de oficiais auxiliares, serve tanto para a Polícia Militar quanto para o Bombeiro Militar. Esse projeto ele não avançou e
também não avançou a negociação, a conversação com o governo do estado. Mesmo o governador da época sendo do seu partido, o governador Raimundo Colombo, sendo do mesmo partido que o senhor, eu queria saber do senhor se faltou força ou coragem da parte do governo para enfrentar a resistência do oficialato que houve na época. E se foi isso, o que o senhor pretende fazer para enfrentar essa resistência num eventual mandato do senhor? Eu não vou julgar porque foi ou porque não foi. Essa questão da organização administrativa, ela tem uma prerrogativa sempre de ter iniciativa do Executivo. Todos os projetos que nós apresentamos, e o CUA foi um deles, ela tinha o intuito de forçar a negociação, forçar o diálogo para que o governo posteriormente pudesse apropriar-se dessa matéria e dar sequência. Os motivos que não fizeram com que isso acontecesse, não me cabe julgar. É evidente que se eu entrei com o projeto lá, eu tenho uma decisão clara de como governador dar sequência a ele. Essa questão de pressão e contrapressão, isso é do processo e não me assusta nem um pouco, não tenho nenhum problema com isso, porque eu tenho convicções, e uma delas é que nós temos que ter um processo de evolução da carreira do praça que lhe permita permanecer mais tempo na ativa. Esse é o meu objetivo principal. Todo o esforço que tem que ser feito, preservado os direitos, preservadas as garantias individuais dos policiais, é construirmos ferramentas que ele tenha incentivo, disposição e condição para permanecer mais tempo na ativa. Essa é a minha intenção quando eu apresentei o CUA e será cada uma das ações a partir do ano que vem como governador, preservando os direitos de tempo de aposentadoria, preservando os direitos de evolução quando tem esta aposentadoria, mas criando ferramentas onde o policial, na sua vontade, no seu interesse, possa optar por permanecer mais tempo na ativa. E o COA dá exatamente esta condição, ela permite que o policial tenha um incentivo a mais, uma expectativa maior e por isso mesmo permaneça mais tempo na ativa. O senhor teria como afirmar então que num eventual mandato Gelson Merizio como governador, o COA seria implementado? Não, o COA será implementado, não seria. Até porque eu fui o que apresentei o projeto na Assembleia, não teria nenhum sentido não fazê-lo vingar enquanto governador. A forma e o conteúdo, nós vamos discuti-lo apropriadamente no tempo certo. Mas a intenção é clara, é criar condições, incentivos e formas que permitam ao praça mais expectativa de carreira, portanto mais tempo na ativa. Obrigado, candidato. Vamos agora a um rápido intervalo e já retornamos com os demais blocos aqui e também daqui a pouco no estúdio o nosso presidente, subtenente Edson Fortuna, estará dialogando com os associados aí, sorteando algumas perguntas do Facebook. Obrigado e daqui a pouco. Você está ouvindo o especial Aprasque Eleições 2018. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. A Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web, com transmissão pelo Facebook da Aprasque. Confira a agenda. Na terça-feira, 4 de setembro, das 10 às 11 da manhã, o entrevistado é Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, 5 de setembro, das 10 às 11 da manhã, é a vez de Leonel Camazão, da coligação Um Caminho Pra Gente. Ainda na quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é Jesse Pereira, da coligação Santa Catarina, em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, dia 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, da Rede. Já na terça-feira, dia 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, das 9 às 10 da manhã,
O candidato entrevistado é Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, também no dia 13 de setembro, é a vez do candidato Décio Lima, do PT, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria do candidato enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Informe. Precisa falar com a Prasc? Ligue para o telefone fixo 48 3223 2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48 8818 9803 ou 9185 4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail jurídico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Rádio Web Aprasc. Especial Aprasc Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Retornamos então para o nosso segundo bloco do especial Eleições 2018. Hoje, nosso entrevistado, o candidato Gelson Merizio. O tema deste segundo bloco é salário, e mais especificamente aí, reposição salarial. Eu vou contar agora com a participação do nosso associado, que nos ajuda aí enviando as suas perguntas. O associado Vanderlei Assis do Vale. Essa pergunta foi enviada pelo nosso aplicativo da Aprasc, aí disponível Google Play, Apple Play. E a pergunta do Vanderlei é: candidato, qual a sua proposta de valorização monetária para os praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar? E o Vanderlei também lembra aqui que estamos há anos sem reposição salarial. E ele encerra com mais uma pergunta, emendando aqui: teremos database e reposição salarial no novo governo? Olha, primeiro, eu quero ser governador e, se for eleito, serei por 4 anos. Nesses 4 anos nós teremos várias negociações salariais com várias demandas postas e que serão todas discutidas no tempo oportuno. Eu não vou ser um negociador com categorias. Nós teremos pessoas do governo que farão isso. Agora, há um propósito muito claro de valorizar o policial militar na remuneração, na forma da sua carreira e, acima de tudo, no processo que lhe dê segurança jurídica para poder ter na sua atividade tranquilidade. O policial tem que estar tranquilo e bem pago. Para isso, nós vamos fazer todo o esforço financeiro e também de organização. O conteúdo, e aí o que está tratando é conteúdo, database, forma e prática, isso tem que ser discutido oportunamente e não me cabe agora antecipar esse tipo de movimento. O que eu afirmo e deixo muito claro é a valorização absolutamente clara da atividade do policial, o compromisso com a categoria em ter o que ela representa para o Estado sendo reconhecido e, por consequência, todo o esforço financeiro e de prioridade. Nós vamos enxugar drasticamente os custos administrativos do Estado. Dos 1.400 cargos comissionados, eu vou extinguir 1.200. De órgãos como as secretarias regionais, que serão extintas, serão recursos para que nós possamos pagar melhor os professores, contratar mais policiais e construir um processo onde o serviço seja o objetivo do Estado. E serviço do Estado, para mim, fundamentalmente, é segurança pública, educação e saúde. E estas áreas serão prioritárias. O conteúdo no momento oportuno pelas pessoas que vão fazer o seu trabalho dentro do governo. Candidato, em 2011, o governador Raimundo Colombo, do mesmo partido que o senhor, ele aprovou a lei da database. Essa lei, na época, foi idealizada para, em tese, solucionar o problema do funcionalismo público, que era esse problema de negociar com uma categoria aqui, depois com outra categoria, essas negociações em separado
e negociações esporádicas, ou seja, é quando a coisa apertava, quando o salário de uma categoria ficava muito defasado, o governo ia lá e negociava, que é uma prática que vem se estendendo há décadas. A database serviria para equacionar esse problema, pelo menos era essa a intenção. Ela foi aprovada, foi cumprida apenas uma vez. Foi um reajuste de 6% linear para todo o funcionalismo. A pergunta que fica, eu acho que também era essa a dúvida do Vanderlei, e eu não entendi muito bem na sua primeira resposta, é se o senhor é favorável a uma database ou se o senhor prefere esse tipo de negociação que já vem sendo feita no Estado, de negociar em separado com cada categoria. Nós tínhamos e temos categorias que têm que ter um tratamento diferenciado, especialmente as categorias de Estado. A categoria de Estado, já volto a dizer, é segurança, educação e saúde. Portanto, não me agrada um critério horizontal, me agrada um critério que permita ao Estado, sazonalmente, equalizar e priorizar áreas específicas da atuação do Estado, como a segurança pública, saúde e educação. Agora, não é uma decisão definitiva, ela é passível de diálogo com os servidores a partir do ano que vem. É uma primeira impressão que pode ser aprofundada a partir de janeiro. O principal questionamento que nós temos recebido enquanto diretoria da APRASC, do nosso associado, é óbvio que o subsídio ele trouxe algumas vantagens, né? No primeiro momento, financeiramente, ele foi interessante, mas ele traz um grande ponto de interrogação na nossa base, porque ele não tem nenhuma previsão de reajuste, ou seja, não tem nenhuma previsão de outra negociação. Ele foi aquela lei lá aprovada em 2014, e depois disso o Praça não sabe se vai ser daqui a 3 anos o novo subsídio, se vai ser daqui a 6 anos ou se vai ficar 10 anos sem reajuste. Então o grande ponto de interrogação da nossa categoria hoje é esse. Quando vai ter algum outro reajuste ou quando o governo vai sentar para negociar. Então fica uma coisa muito... Não tem nada que ver subsídio com reajuste. O subsídio é uma forma de pagamento, foi muito atrativa e muito boa para o policial militar. É só nós olharmos para trás como era e como ficou. A evolução que houve a partir do subsídio, ela foi vertical em termos de reconhecimento e valorização do praça. Basta ver o que era a remuneração antes e como é que passou a ser depois. Com relação à recomposição, isso não tem nada a ver com o subsídio. Ela tem que ser dada por um processo de negociação entre a categoria e o governo, levando em conta as questões de caixa do Estado, porque nós temos que pagar a folha. Nós, em 7 anos de governo, nunca foi atrasado nenhum dia a folha de pagamento. Isso tem que ser mantido como uma pedra fundamental, porque se esquecem fácil. Lá em 95, 96, 97, 98, nós tínhamos 4 folhas de pagamentos atrasados. Agora ainda, já agora em julho, a primeira parcela do 13º, que há 11 anos era antecipado 50%, já foi antecipado só 25%. O limite de pessoal do Estado está na sua capacidade máxima. Portanto, primeiro nós temos que fazer um enxugamento dos processos administrativos, reduzir o processo administrativo para permitir que você tenha folga nos índices e também no caixa do Estado, para que se pague melhor as categorias que têm o serviço a ser prestado. E a segurança pública e o policial é o primeiro e o prioritário, junto com o professor, o médico e o enfermeiro. Essa é a função do Estado. Com relação à aplicação do reajuste, ele não tem que constar em lei, ele tem que ser um processo de negociação permanente e constante entre a categoria e o governo, levando em conta a situação econômica do país, do Estado e a capacidade de efetivo pagamento, porque não adianta você ter um direito que não é concretizado. Além do que, nós temos indicadores que precisam ser cumpridos, especialmente a lei da responsabilidade fiscal, e que para evoluir do que está hoje é só reduzindo o processo administrativo, que é o que nós vamos fazer. Candidato, chegando o Fortuna agora atrasado, Fortuna, olha o horário aqui, Fortuna. Que é isso, Fortuna? Chegando o nosso presidente da praça. Você pode um negócio desse chegando atrasado, Fortuna, rapaz? Seja bem-vindo. Não, rapaz, não tem problema não, Fortuna. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Então, Fortuna, tema aqui, segundo bloco, tema salário. Eu já fiz você já fez. Eu já fiz uma pergunta. Agora puxou o Fortuna, tu vai querer fazer de novo. É engraçado, né? Não terminou ainda, candidato. Nós estamos só no começo da pauta salário. Tá bom. Eu já fiz uma pergunta aqui, Fortuna, do associado, Vanderlei Assis do Vale, participou aqui pelo nosso aplicativo sobre salário. Também já conversamos aí com o nosso candidato sobre database e sobre subsídio. E agora uma terceira pergunta, candidato, ainda no tema salário. Foi noticiada há cerca de 2 semanas e foi muito difundida
nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, vários grupos de policiais que nós participamos, uma declaração sua que daria conta que o senhor é contra o policial ganhar mais que o professor, o que o senhor acharia um absurdo o policial estar ganhando mais que o professor, o que o policial estaria ganhando demais aqui em Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor, enfim, esclarecesse se é que é possível. Essa é a primeira fake news da campanha. Basta ver a entrevista na íntegra para ficar muito claro e evidente que eu evidenciei a importância do salário do policial, que deveria ganhar mais do que ganha, que tem um salário justo. Agora, que é incompatível um professor ganhar metade com um policial, porque eu entendo que as duas são as principais atividades que nós temos no serviço público. É o policial que está ganhando demais em Santa Catarina ou o governo paga o professor? O professor ganha pouco. Muito pouco. É isso aí. É isso que eu disse claramente. Olha, e inclusive evidenciei, olha, não é que o policial ganhe demais. O policial ganha justo e merece ganhar mais. O professor é que é um absurdo ter um salário inicial que é a metade do salário de um policial. E é verdade. Nós temos que enfrentar esse tema. Eu faço parte do governo, isso é uma culpa nossa, é um processo que está em curso. Você tem um professor com 2.300 de salário inicial, um professor com formação, é muito baixo. Já é melhor do que foi no passado. Mas é algo que tem que ser perseguido. Porque o professor é que vai formar o filho de vocês, os meus filhos. Ele tem que ter uma valorização compatível com o que tem que ter um policial militar, que são as duas atividades, na minha concepção, principais na relação do serviço com o cidadão. Foi isso que eu disse. Depois, por um processo eleitoral, se construiu uma versão absolutamente fantasiosa, que eu teria dito que o policial ganha demais, uma bobajaiada, que logo foi esclarecido. Eu gravei um áudio, passei a todos os praças, até porque quem conhece a minha política na relação com o policial na Assembleia sabe que eu sempre fui absolutamente solidário às demandas dos policiais. E não acho de forma alguma que o salário pago seja elevado. Pelo contrário, é justo e pode ser mais. É claro, o Estado tendo condição de fazê-lo. Obrigado, candidato. Ainda sobre o tema salário, diria que é um espinho na carne aí dos praças de Santa Catarina, historicamente, é a diferença salarial. Nós já sofremos com isso em vários períodos da história da Polícia e do Bombeiro Militar de Santa Catarina, com reajustes diferenciados praticados por governos de todos os partidos. Governos de partidos que hoje são seus adversários e também por governos de partidos que hoje são seus aliados de campanha, candidato. Ou dentro da polícia? Dentro da polícia. Como eu falei para o senhor lá no início, no tema carreira, no nosso primeiro bloco, nós temos 2 polícias e 2 bombeiros. Tem a polícia e o bombeiro dos praças e a polícia e o bombeiro dos oficiais. Isso hoje está mais explícito na carreira, mas também já foi bastante explicitado na questão salarial. Reajustes com grande diferença aí em vários períodos da história por governos de diferentes partidos. Mas faz um parênteses, mas eu acho que está certo. Porque 10% para quem ganha 26 mil dá 2.600. 10% para quem ganha 4.700 reais dá 400 reais. O que nós temos que fazer é, ao longo do tempo, ir diminuindo a diferença entre o teto e o piso. Portanto, só tem uma forma de fazer. Tem que ter um aumento diferenciado. A forma de fazer, ela tem que ser discutida com muita clareza, com muita transparência. Não é um processo radical. Agora, é muito simples. O maior benefício é sempre quem ganha mais. Dessa forma, não resolve nunca. Você tem que ter um processo de diminuição entre o piso e o teto. Sempre vai ter que existir uma diferença dentro da carreira. Isso é do processo. Agora, diminuir essa diferença entre o soldado que entra e o coronel que se aposenta tem que ser algo a ser perseguido, que eu acho que é bom para o praça, não ruim. Esse é um processo de evolução. Isso estaria, por exemplo, nos seus planos, no seu eventual governo, a possibilidade de fazer essa diminuição dessa diferença, né? Mas é evidente que nós perseguimos durante o governo, vários governos, né, desde a criação da prática, essa proporção de 1:4. Hoje nós está em 1:6. Eu não quero entrar em detalhe técnico, porque não cabe a mim fazer agora. Eu quero tratar de filosofia. Do ponto de vista filosófico, daquilo que eu acredito, nós temos que ter um piso, tanto de professor, quanto de policial, quanto do médico, quanto do enfermeiro, das atividades de Estado, que seja mais elevado. É incompatível. E isso que já subiu o piso do professor. Sim. Agora, isso não quer dizer que a carreira tem que ficar parada. Ela tem que evoluir. Quem ganha bem, o oficial, todos têm que ter a reposição, tem que ter um aumento, tem que ter o seu padrão. Agora, subir de forma desproporcional as categorias que têm piso, eu acho que é fundamental para melhorarmos a resposta do serviço público.
Portanto, não há outra forma, tem que ter, com muito jeito, com muito critério, com muito diálogo e negociação, um processo diferenciado. Perfeito, obrigado. Eu vejo assim, essa questão, professor, o professor citou, já aproveitando, entrando numa questão que talvez não tenha a ver com segurança pública, não diretamente, mas a questão do professor. A questão do piso nacional do magistério. Em Santa Catarina, o piso do magistério. Os professores têm uma crítica muito grande em relação à não implementação da totalidade do piso ou da implementação parcial desse piso. Quem que não recebe o piso? Os professores acabaram recebendo esse parcelamento dos valores do piso que levaram o piso dos professores a... Que eu saiba, todo professor de Santa Catarina não ganha menos que o piso. Se ele é alto ou é baixo, aí é uma discussão que tem que ser feita. Eu acho que é baixo, mas todos ganham. O que não se pode confundir é piso com carreira. Piso é piso, é a remuneração da qual o servidor não pode ganhar menos. O que nós temos que discutir é o tamanho do piso salarial. Agora, a carreira é outra política que tem que ser discutida, negociada. Não é? Aumentou o piso, tem que aumentar a carreira. Não é essa a lei, não é esse o princípio. Uma coisa é o piso, outra coisa é a carreira. Volto a dizer, eu acho que toda a carreira do professor ela é mal remunerada. Do piso ao salário final. E é um processo de evolução que nós temos que ter. E aí volto a dizer, só tem um jeito para fazer. Vale para o professor, vale para o policial. O Estado tem que reduzir o seu tamanho no processo administrativo. Tem muita tecnologia que pode ser aplicada ao processo administrativo que ainda não é. Mas nós vamos demitir pessoal? Não. Lá na Assembleia, nós reduzimos de 828 para 394 o número de servidores efetivos. E sem demitir ninguém. Houve aposentadoria, aquelas funções que não eram mais necessárias e fundamentais foram extintas e vai sobrar um espaço para o futuro ser corrigido. O que tem que se fazer no Estado? As funções que não são mais necessárias, porque muitas atividades que eram necessárias do ponto de vista administrativo há 10, 15 anos atrás, não são mais hoje e não serão daqui a 10 anos. Elas têm que ser extintas, dando lugar a mais serviço. O 100% do orçamento do Estado vai ser sempre um só. Para que a atividade fim, o professor, o policial, o médico, o enfermeiro ganhe mais, tem que ter menos servidor administrativo nos novos concursos, que é o que nós queremos fazer. Reduzir drasticamente a necessidade de processos administrativos, permitindo que os novos concursos levem em conta a melhoria do salário dos atuais e também novos policiais. Nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Militar, e de uma forma rápida, porque senão nós ficamos, entra um, sai um, e nós, ao invés de aumentar, diminuímos o efetivo. Pois é, no magistério nós enfrentamos uma situação complicada, ou seja, nós temos muitos ACTs, e esses professores contratados em caráter temporário, e na sua proposta de governo, fazendo uma analogia com a Polícia Militar, não precisa responder agora, pode ser após o intervalo, o senhor pretende ou tem como meta também trazer o nosso policial que está hoje na reserva numa situação de caráter temporário também, que seria a contratação via corpo temporário de inativos da segurança pública. Não. Ele viria numa condição de um contrato a princípio precário. É possível corrigir isso? Ou seja, diminuir o número de ACTs e também nesse caminho, nessa esteira, elevar, por exemplo, porque o que se reclama, e todos os candidatos têm essa proposta e essa dificuldade, ou seja, o orçamento é bastante enxuto. Foi aprovada uma lei que congelou os gastos em determinadas áreas, o gasto primário. É possível isso? Olha, eu agora misturou as duas categorias aqui, que eu vou separar de novo para nós ficarmos de uma forma clara. Primeiro, com relação à reconvocação dos policiais da reserva. Tem que ficar muito claro isso, porque senão o que é para ser uma coisa boa passa a ser uma coisa ruim para o policial. Vamos deixar claro. Primeiro, para isso acontecer, nós temos que ter uma emenda constitucional que garanta absoluta estabilidade funcional para o aposentado. Ninguém vai ter nenhum risco de revisão da sua aposentadoria. Ele está aposentado, está na reserva, isso é definitivo e permanente. Primeiro ponto. Segundo, o seu retorno será voluntário, jamais imposto. Então, nós vamos construir uma nova remuneração para esse policial, que será no mínimo o piso da atividade do soldado. E ele vai ter a condição de, tendo um vigor físico, disposição, vontade de retornar ao trabalho. Porque o que ocorre hoje? O policial, dentro do seu direito, ele se aposenta com 48, 49, 52, 53 anos e ele tem uma capacidade de trabalho imensa. E o policial militar tem apego à farda. Só que ele é aposentado, ele vai trabalhar numa atividade privada, sem
muitas vezes como segurança, sem a proteção do Estado, sem colete à prova de bala e tendo o histórico da sua atividade policial sendo uma ameaça constante para a sua vida. Então, é muito, na minha visão, me coloco na coisa de um policial aposentado. Eu preferiria voltar para a atividade de Estado, tendo uma remuneração que me atraísse, tendo o colete à prova de bala, a proteção do Estado e fazendo aquilo que é minha missão e minha vocação. Agora, isso tem que ser voluntário. Nós temos pesquisas com policiais, nós temos uma grande expectativa de trazermos um grande número, eu falo em 5 mil. Talvez não seja 5, seja 4, seja 3, mas nós temos disponíveis, do ponto de vista de vigor físico, de vitalidade para a atividade, mais de 5 mil policiais da reserva. Quantos vão querer voltar? Depende do incentivo que for dado, nós vamos discutir isso com muita profundidade. Agora, nós vamos criar a condição para pagar essas pessoas. E aí de que forma? Nós vamos extinguir 1.200 cargos comissionados, paga salário para 2.500 policiais. Na questão dos professores, nós temos que fazer um estudo profundo, porque quando se fala em educação, nós temos 3 etapas: o curto, o médio e o longo prazo. O curto prazo é a matrícula que sai no final do ano para a aula que inicia no começo de 2019. Esse é o curto prazo. Para isso tem que ter boa remuneração do professor, autonomia de gestão nas escolas com os diretores para fazer as pequenas reformas e dar o mínimo necessário para funcionar. No médio prazo, nós já temos que estudar quais vão ser as profissões que daqui a 10 anos elas vão estar com demanda na sociedade, do ensino médio, do ensino fundamental, e construirmos com o professor de que forma nós vamos fazer essa relação de ensino. E no longo prazo, é nós rediscutirmos todo o modelo de ensino, que não tem tecnologia aplicada. Se você parasse uma aula na metade há 50 anos atrás e trouxesse uma aula para o dia de hoje, o professor parava a aula na metade e continuava, porque não houve nenhum agregado de tecnologia. E hoje nós já temos como planejar isso, com conteúdo individualizado por aluno, com avaliação individualizada por aluno, por uma forma de tecnologia aplicada, que ao invés de 25 ou 30 alunos em sala de aula, vamos imaginar daqui 15 anos, nós podemos ter 300. Agora, não será na forma convencional de ensino. É uma nova discussão que tem que ser iniciada e aprofundada com quem é especialista, que é o professor, aqueles que já conhecem profundamente o setor e planejando o futuro. Ninguém sabe como é que vai ser isso daqui a 20 anos. É tão rápida a evolução que nós não podemos estar com as mentes fechadas para a inovação. Perfeito. Candidato, estamos encerrando esse bloco e retornamos em seguida. Satisfeito aí com a pergunta, Everson? Alguma... Então, agradecemos aí até então o candidato Gelson Merizio, da coligação PSD e outros tantos partidos, né, que não vamos citar todos aqui. O nome da coligação Aqui é Trabalho. E em seguida retornamos aos ouvintes da Rádio Aprask, transmitindo por internet, Rede Mundial de Computadores, para vocês todos associados ou não da Aprask. Um bom dia, até mais. Você está ouvindo o especial Aprask Eleições 2018. Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Ouça a Rádio Web Aprask pelo aplicativo da Associação para celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site aprask.org.br/rádio e tenha acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Temos uma novidade para os não sócios da Aprask. Você também pode baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo no site e nas redes sociais. Vá na Apple Store ou na Play Store do seu celular e digite Aprask. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Baixe agora. Já baixou o aplicativo da Aprask? É gratuito e está disponível para todos os sistemas Android e iOS. Vá na Apple Store ou na Play Store do seu celular e digite Aprask. Clique em instalar e pronto. Com poucos toques na tela do celular, o associado tem acesso a uma série de informações muito úteis no dia a dia. O aplicativo possibilita que o associado acesse documentos restritos, acompanhe o andamento de processos jurídicos e atualize dados cadastrais. Também permite receber notícias, enviar e receber mensagens e ainda participar de enquetes proporcionando uma maior interação com a entidade. É a Aprask, investindo em tecnologia. Quer receber as notícias da Aprask no seu WhatsApp? Então envie a palavra SIM via WhatsApp para o número
48 98805 3875. Você também precisa salvar esse número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que esse canal serve apenas para o envio de notícias. O número é 48 98805 3875. Obrigada por fazer parte desse canal. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Prasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Prasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então atualize seu endereço pelo site www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do jornal O Praça pelo site da Prasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc, especial Aprasc Eleições 2018. Retornamos agora para o nosso terceiro e último bloco do especial Eleições 2018 na Rádio Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Hoje aqui conosco no estúdio o candidato Gelson Merizio e aqui junto comigo apresentando também o subtenente Fortuna, presidente da Aprasc. Nesse último bloco vamos começar com a temática efetivo. Candidato, circulou aí pelas redes sociais também e pela mídia algumas ideias supostamente suas de reconvocar ou de fortalecer o chamamento de policiais já aposentados ou da reserva, né? Que é o termo técnico aqui. O policial não se aposenta, o bombeiro também não, ele vai para a reserva. Chamar esse pessoal de volta para a ativa para solucionar o problema de efetivo. Isso seria uma ideia do senhor para substituir a política de contratação de efetivo de novos policiais e bombeiros militares? De forma nenhuma. Nós queremos ter as academias de formação de policiais militares e bombeiros militares na capacidade plena, da forma como é hoje. Agora, ela tem uma capacidade finita. Nós temos hoje aproximadamente 1.000 policiais possíveis de formação. Quase nunca acontece isso por causa da existência das sempre 700, 800 que podem ingressar, que sempre são descompensados porque o número semelhante aposenta. Então, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, criarmos políticas claras de incentivo à permanência por mais tempo na ativa. Uma delas é o COA, a outra é mudar a legislação que tem hoje, onde não se dá uma vantagem para o policial permanecer. Por exemplo, se hoje um policial é segundo sargento e se aposenta, ele passa a ter remuneração de primeiro sargento. Nós vamos fazer com que o direito continue. Se o policial quiser se aposentar, ele vai ter a mesma legislação. Agora, se ele quiser permanecer por mais 5 anos, ele vai ter a mesma promoção que teria aposentado na ativa. Então, isso vai alongar o interesse dele na participação. Segundo, para nós aumentarmos o efetivo de uma forma dura, radical, que nós queremos fazer de imediato, passar de 10 para 15 mil policiais em números redondos, nós temos que trazer da reserva. E o próprio nome já diz reserva porque não é aposentado, senão seria reformado. Na reserva ele pode ser reconvocado e nós vamos fazer de forma voluntária. Vamos criar as condições para que o policial bem remunerado, com as características que eu já disse antes, possa querendo retornar à atividade. Nós vemos uma pesquisa que não é precisa, mas é um indicativo, de que em torno de 5.300 policiais teriam essa condição física para retorno.
Quantos vão optar é outra história. E não vamos confundir essa reconvocação com o CETISP. O CETISP é para atividades administrativas e guarda de patrimônio. Nós queremos fazer um retorno para atividade finalística, para voltar a ser policial na sua plenitude, usar a arma, fazer segurança ostensiva e, claro, para isso ele vai ter que ter aptidão física compatível. Não é para todos que vai ser possível, mas há um número muito grande de dispostos, com vontade e que terão a oportunidade. Isso vai substituir os concursos de forma nenhuma. Com os concursos nós vamos repor os que se aposentam e crescer um pouco no efetivo. Renovar a tropa, fazer um crescimento do efetivo. Agora, subir 50% em um ano é só trazendo a reserva, ou então vai ficar um discurso, nós temos pouco efetivo, e não saímos do chão. Nós tivemos, candidato, nas décadas, principalmente de 80 e 90, uma total falta de contratação de efetivo, tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro Militar de Santa Catarina. Por isso que tem esse vazio agora, né? Criou essa lacuna, esse vazio, né? Tanto que o efetivo da PM de Santa Catarina, hoje, ele é igual ao efetivo dos anos 80, do final dos anos 80, e a população catarinense mais que dobrou nesse período. A pergunta que fica é, o senhor teria no plano de governo alguma proposta efetiva para solucionar ou algum projeto de Estado para contratação de efetivo na polícia e no bombeiro militar? Mas Jesus Cristo, é isso que eu estou dizendo. Você não tem como formar mais do que 1.000 policiais por ano pelas academias que nós temos constituídas. Então, nós vamos contratar na plenitude das academias 1.000, 1.200, 1.100 policiais novos todos os anos, com concurso e com academia. Agora, para rapidamente recompor o efetivo é só trazendo a reserva, não tem milagre. Porque não é uma disposição. Nós tivéssemos, vamos fazer um concurso público para mais 5.000 policiais em janeiro. De que forma? Qual é a academia? Como é que faz? É impossível. Além do que, esse policial ele já está formado, ele não tem o custo da academia. Uma academia para um policial militar custa R$80 mil e 11 meses de espera. Se nós trouxermos 3, 4, 5 mil policiais com aptidão física, nós vamos ganhar e suprir exatamente aquele hiato que houve na década de 80 e 90 quando não houveram os concursos. Esse é o problema. Se nós tivéssemos tido os concursos periódicos na década de 80, na década de 90, nós não teríamos essa necessidade agora. Nós já teríamos um efetivo de 15 mil policiais, que é o número desejado. 15 mil policiais é o número ideal para nós termos em Santa Catarina. Perfeito. Uma outra questão que permeia essa questão dos policiais é assim, nós temos hoje uma legislação sobre escala de serviço nas polícias militares e corpo de bombeiros, o governo construída na legislação, na gestão aí do governo Colombo ainda, e essa legislação não foi cumprida pelo Comando de Bombeiros dentro do que esperávamos, ou seja, 40 horas. Há algum estudo em relação a isso por parte da sua assessoria para plano de governo para que se adeque à legislação 16773, que é a lei que regula as escalas de serviço? Hoje a Polícia Militar cumpre uma escala de 40 e o Bombeiro uma escala de 80. A lei é para ser cumprida, não tem discutir lei. Então nós temos que encontrar a forma de fazer rapidamente o seu cumprimento. E aí isso vai caber ao pessoal que vai organizar o processo administrativo, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos bombeiros. Agora, não tem sentido o Estado não cumprir uma lei. Perfeito. Candidato, trazendo aqui, como nós prometemos desde o anúncio do programa Debate Eleições, trazendo aqui a participação do nosso ouvinte, do nosso associado. O Giovanni Fernandes, e ele fez o comentário em seguida a sua resposta sobre a reconvocação. E o questionamento dele, ele pergunta: policiais aposentados com mais de 50 anos vão para atividade fim, vão correr atrás de marginais, né? Ele usa outro termo aqui. É isso que o senhor defende? Eu não defendo. Eu estou dando uma condição para aqueles que entenderem que tem condição física, psicológica para fazer. Eu entendo que, havendo por parte do Estado uma seleção, vai me dizer que um policial com 53 anos não pode ser policial. Hoje, 50 anos é um tipo de vigor físico do que era há 20 anos atrás, quando nós tínhamos a lei criada. Eu conheço policiais com 60 anos na plenitude da sua capacidade física. Agora, isso é um processo individual. Primeiro, é voluntário. Segundo, para poder retornar à atividade finalística, ele vai ter que passar por critérios que vai ser definido pela polícia para haver a recomposição. O que não se pode é tirar um direito. Olha, você tem um policial com 53 anos que optou por ir para a reserva e ele gostaria de voltar com farda, com arma, com colete de prova de bala, com o aparato do Estado e com a missão, porque a farda é um processo de missão da pessoa. Tem muitos, a imensa maioria do policial vocacionado. Ele quer voltar. Não, ele não pode voltar porque a legislação não permite, é um equívoco.
Aí não, nós temos que fazer um concurso novo e esse policial com 53 anos tem que ficar em casa, recebendo do Estado, não pode voltar. Ele pode trabalhar como segurança privada, ele pode correr risco para fazer guarda de valores, mas ele não pode voltar para o Estado. Por quê? É um equívoco. Nós temos que dar essa condição porque é mais barato para o Estado, ele já está formado, tem uma experiência acumulada extremamente útil. Agora, você não vai colocar um policial com 58, 59 anos no BOP. Isso é reservado para quem vai ingressar nos novos concursos. Agora, para policiamento ostensivo, para ronda, para segurança das vias, por que não pode ser? No mundo inteiro é assim, por que o Brasil não pode ser? Candidato, ainda no tema efetivo, uma questão que permeia isso, o projeto do senhor aí causou bastante polêmica no meio da nossa categoria aí no ano passado. Quando causa polêmica porque é bom. Então, não vou fazer juízo de valor aqui. É para ser discutido e debatido. Acho que essa é a iniciativa. Quando se faz um projeto que seja diferente do que há no momento, sempre gera polêmica. Então, como eu falei, causou bastante polêmica no meio da categoria, e aí principalmente eu falo da Polícia Militar, porque é um projeto específico para a polícia, nesse não envolve o bombeiro a princípio, é o Polícia em Dobro, pelo menos foi batizado com esse nome, que seria, pelo menos o que circulou a informação no nosso meio, o policial na folga fazer um serviço fardado com a viatura, farda da Polícia Militar, e seria um bico fardado, ou alguma fardado. Coisa parecida está desvirtuando a Polícia em Dobro. Nós vamos buscar no mundo experiências onde você amplia o policiamento ostensivo. Porque nós temos hoje 10 mil policiais. Se nós formos ver agora na rua, nós temos 1.500, 1.600 pelas escalas, por toda a demanda que nós temos. Quando você fala em policiamento ostensivo, nós temos que encontrar formas de aumentar o número de policiais na rua. E o Polícia em Dobro tem exatamente essa característica. Da mesma forma, é preservando todos os direitos do policial. É voluntário. E é uma ferramenta que vai, bem desenvolvida e bem estudada, assim como em experiências do mundo, propiciar ao policial que entender que deva, no seu horário de lazer, e não folga para descanso, no horário de lazer, ele possa servir o Estado, ele não vai servir um privado, ele vai servir o Estado, a remuneração dessas horas que vai ser por um privado, que vai ser nunca para guarda patrimônio, sempre para guarda vida, em locais de grande fluxo e do interesse da corporação. Vamos lá, se um banco entender que deva ter uma viatura com 2 policiais 24 horas por dia na frente do banco, ele vai remunerar o Estado, que vai ter um policial para aquela atividade, 2 policiais convocados na sua hora de lazer, que entenderem que devam participar. Agora, é um projeto, para ser discutido, debatido, para que nós possamos encontrar ferramentas de aumentarmos o policiamento ostensivo. Vamos deixar bem claro isso porque é importante. Em nenhuma hipótese é imposto, em nenhuma hipótese ele tira direito do policial, em nenhuma hipótese você constrói qualquer processo que seja prejudicial ao policial. Ao contrário, é um processo para um debate, buscando experiências exitosas, com criatividade para nós aumentarmos o efetivo. Ele pode nem ser implementado se nós entendermos que não é viável. É justamente a pergunta tem a finalidade de justamente a gente desmistificar isso. Perfeito. E também ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente briga por uma jornada de trabalho, e essa jornada de trabalho implica você trabalhar e ter a tua folga também para lazer e também para descanso. Agora primeiro descanso, depois lazer. Faz um parênteses aí, o que ocorre hoje? Como nós temos as escalas de 24 por 48, de 12 por 24, o que ocorre em grande escala? Policiais na hora de lazer, fazendo um trabalho extra, muitas vezes de forma irregular. Então, por quê? Porque ele quer uma remuneração extra. O que nós estamos querendo construir? Uma possibilidade de fazer isso de forma legal, com proteção do Estado, com equipamento de segurança e sem correr risco. Mas é uma prerrogativa dele. Nunca na hora de descanso, porque daí comprometeria a qualidade do seu serviço na ativa. Agora, se na hora de lazer, como ele faz hoje, numa forma, muitas vezes, à margem da legalidade, e nós sabemos que isso ocorre, e nós criamos uma condição para ele fazer isso, fardado, com um equipamento de segurança e fazendo por o Estado. Qual é o prejuízo que nós temos? A sociedade ganha, o Estado tem um custo menor porque vai ter uma associação com entidades, com consegues, com empresas privadas, num processo claro, transparente, de aumentar a segurança pública. Vamos ser práticos, segurança pública não é só dever do Estado e da polícia. É um problema da sociedade, que nós temos que enfrentar num conjunto, encontrando ferramentas de consegues, de conselhos, enfim, de envolvimento da sociedade no processo criativo. Se não é essa a forma, vamos discutir outra. Isso não é uma imposição e nem uma decisão. Agora,
É uma experiência que no mundo funcionou e que ela merece ser estudada também aqui. O senhor acabaria com a 2448 bombeiro? Eu já disse que vou cumprir a lei. Perfeito. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Até porque tem a questão eleitoral também, né? Mas é verdade. Eu quero... Entrando em uma outra seara, o candidato, nós temos uma questão hoje que atormenta o nosso pessoal, né? A tecnologia veio para ficar, né? Não só veio aqui, ainda, vai vir. Nós vamos da nossa sociedade, né? Digamos que a Polícia Militar já avançou em vários aspectos, né? E poderíamos citar, mas é importante que a gente... Isso traz a insegurança jurídica para o nosso pessoal. E vou citar um caso, por exemplo, né? O nosso pessoal em relação às câmeras de segurança que são acopladas ao corpo. Uma dúvida que o nosso pessoal tem levantado é se essa câmera será de fato usada para a finalidade a qual ela foi criada, ou seja, para que tirar das costas do policial muitas acusações infundadas. Porque o que a gente tem vivido é uma instituição que é muito cobradora dos seus efetivos, os praças em especial, né? E por N razões, para manter a questão da hierarquia, a disciplina, sob essa desculpa, né? Mas acabam que nos prejudicam em outros aspectos. Há no seu governo algum estudo em relação a isso, ao uso dessa tecnologia, em especial dessa câmera ao corpo aí? Fortuna, aí é um tema que nós temos que aprofundá-lo com muita ênfase. Eu vou buscar um exemplo, não como definitivo, mas só como referência. Eu estive recentemente em Israel, onde nós temos as melhores tecnologias de segurança aplicadas. Israel é um parâmetro bom para Santa Catarina, porque é um país com as dimensões populacionais e de número de policiais semelhantes com as nossas. Lá eles têm 8 milhões de habitantes, tem 14 mil policiais. Tem um processo de um tamanho de estado parecido com o nosso. Tem uma crise gravíssima de segurança pública com indicadores diferentes. Aqui nós temos o problema com as facções e o crime organizado, lá eles têm com o terrorismo, que é algo tão grave ou até mais grave do que o nosso. Então, são experiências semelhantes. Nós aqui temos 3 mil e poucas câmaras de monitoramento, lá eles têm 100 mil. 100 mil. 3 mil do Estado. 3 mil do Estado. Então, primeira coisa que tem que se fazer aqui, investimento de 2 bilhões em tecnologia nos próximos 3 anos. Esses os valores que nós estamos falando. Não para comprar equipamento, para comprar serviço. Vai sobrar dinheiro para salário? Vai sobrar dinheiro para salário. Pode ter certeza, porque todo o esforço que nós vamos fazer em termos de aumento de receita, de realização de ativos, será para a segurança pública nos próximos 3 anos como decisão da sociedade. Então, anote aí, o eleitor que votar para mim vai estar escolhendo segurança pública como uma grande prioridade nos próximos 3 anos. Não falo 4 porque não precisa. Com 3 anos, nós tomamos o controle do processo de novo. Como é que se faz na questão do monitoramento? Primeiro, se absorve com um sistema inteligente todo o monitoramento privado. Hoje nós devemos ter próximo de 100 mil câmeras soltas pelo mundo afora, cada rua tem 200. Em Israel, todo esse processo foi trazido para dentro de um único sistema, que é inteligente, inclusive as câmeras dos policiais, a câmera corporal, está tudo dentro do sistema, que não tem olho humano, não tem um vídeo com um policial ou com a pessoa assistindo. Ela tem algoritmos de padrão que exercem todo o controle disso. Eu vou dar um exemplo prático. Nós estávamos num hotel em Tel Aviv e o jornalista nosso foi no final da tarde na praia, junto com um colega dele. Ele deixou a mochila na praia, quando foi entrar na água, 2 policiais foram lá, vamos lá abrir a mochila, porque dentro podia ter um explosivo. Como é que eles foram demandados? A câmera, que devia existir meia dúzia ali, fotografou, georreferenciou, disparou um WhatsApp, tudo sem participação humana. Disparou um WhatsApp para o policial em serviço mais próximo, com a fotografia da ocorrência e com o tempo de resposta que teria que ser dado. É só como um exemplo do que nós devemos evoluir em termos de tecnologia. Quando se fala em monitoramento, você pode imaginar uma sala de monitoramento com 20, 30 pessoas, policiais, assistindo o que está acontecendo. O olho humano não detecta mais do que 10 câmeras. Imagine 100 mil. Então, os algoritmos construídos por desvio padrão. Vou dar um outro exemplo. Se um processo como esse estivesse aqui, lá em Chapecó agora, uma pessoa fizesse um movimento de saque de arma, o sistema identificaria, georreferenciaria, mandaria uma fotografia para o policial, um serviço mais próximo, com a ocorrência e o local para a resposta. Isso é tecnologia, falando a grosso modo, que nós estamos muito distante de vê-la aplicada aqui no Estado por falta de investimento. Essa é uma delas. Tem a leitura facial, tem mais uma dezena de oportunidades que vão potencializar por 10, essa é a proporção, potencializar por 10 o serviço de resposta de um policial.
Essa é a capacidade que nós temos aplicando tecnologia. Fazer um estado seguro, com controle do fluxo de informação dos presídios, não com bloqueador de celular, com controle do fluxo de informação, com gerenciamento do sistema carcerário efetivo. Isso você faz com tecnologia, para isso tem que ter investimento. Perfeito. Everson, encerramos? Era isso. Antes de encerrar, como faremos para todos os demais entrevistados, nós passamos a palavra ao candidato Gelson Merizio, com 3 minutos, para que ele passa a sua mensagem aos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Candidato, a palavra é sua. Olha, a polícia, tanto a militar quanto a civil, o IGP, os bombeiros, elas fazem parte de um processo de segurança pública no Estado. E falo isso com toda a sinceridade e falo isso há 3 anos. Se eu for governador, a primeira prioridade, a mais urgente, a absoluta, será a segurança pública. Nós vamos discutir isso com profundidade na campanha, porque essa não é uma decisão de governo nem da polícia, é uma decisão da sociedade. Ou nós enfrentamos o crime organizado agora, ou nós enfrentamos as facções agora, com fechamento de fronteira, com aumento do efetivo, convocando policiais da reserva e fazendo concurso para novos policiais, com a valorização efetiva e ostensiva de toda a força policial. Ou nós vamos perder a guerra contra o crime, como já perdeu o Rio de Janeiro e como está perdendo Porto Alegre. Porto Alegre hoje tem mais homicídios proporcionalmente do que o Rio de Janeiro. Olha o absurdo, aqui pertinho. Para chegar em Florianópolis, em Joinville, é um já. Ou nós agimos agora, ou nós perderemos o controle desse processo. Por isso quero pedir ao policial, ao praça que está ouvindo o programa, que primeiro nos ajude a ganhar a eleição, que o policial também vota. Eu quero pedir o voto do policial, o voto do praça, com a certeza de que, se eleito governador, a prioridade será a segurança pública. E a segurança pública começa por um policial bem remunerado, valorizado, protegido, especialmente na questão jurídica. Nós temos que construir um processo de defesa do policial para que ele não tenha que arcar com custos jurídicos quando tem que agir em defesa do Estado e muitas vezes fica respondendo processo 3, 4, 5 anos. Isso é uma injustiça que ocorre. E nós vamos construir um processo para dar segurança jurídica, para dar estabilidade emocional e boa remuneração ao policial. Esta é a minha missão e quero fazer isso na plenitude com a sociedade. Porque, já disse, segurança não é só o governo, não é só a polícia, é a sociedade que precisa reagir. O governo tem que fazer a sua parte. E nós vamos enxugando os processos administrativos, construir as condições para bons salários, para valorização da categoria e para investimento em tecnologia. E por isso quero agradecer aqui à Prasc pela oportunidade. Obrigado, candidato Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho, é isso? Agradecemos a todos os ouvintes da Rádio Aprasc que puderam acompanhar pela web a nossa transmissão, hoje acompanhando as propostas do candidato Gelson Merizio. E lembrando a todos que nós continuaremos essa série de entrevistas, todos os candidatos estarão aqui presentes. Amanhã, quarta-feira, dia 5 de setembro, das 10 às 11 da manhã, teremos a presença do candidato Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. E ainda também na parte da tarde, às 3 às 4 da tarde, o entrevistado é Gessé Pereira, coligação Santa Catarina em primeiro lugar. Aqueles que desejarem enviar as suas perguntas, façam, por favor, através do aplicativo, baixe o aplicativo somente para associados da Associação de Praças, da Aprasc. Baixe o aplicativo e envie as suas perguntas, que estaremos à disposição aí para entregar aos candidatos. Serão sorteadas 3 perguntas feitas por associados, as demais serão feitas aqui diretamente pela Associação de Praças, relacionadas aos temas que são mais frequentes e prementes aí na nossa vida cotidiana aí de trabalhadores da segurança pública. Everson, o cabo Everson, diretor de imprensa. Chegou também aqui o sargento Lotim, que provavelmente a maré também segurou ele no caminho, né? Tivemos um caos no trânsito na Grande Florianópolis. Agradecemos a presença de todos. Continuamos a transmissão aqui para encerrar esse processo, né? Agradecemos ao candidato Gelson Merizio, por favor, para nós registrarmos esse momento. Faça favor, Lotim.
Você ouviu o especial Aprasc Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina.